Graça e paz, povo de Deus. Amém. Que prazer estar aqui nessa casa, uma vez mais. É uma honra estar aqui com esse povo tão abençoado da Assembleia de Deus, Barreta aqui, Betel. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma poderosa, extraordinária. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Enquanto você encontra o texto de Isaías 9, quero tirar aqui alguns instantes para louvar a Deus por essa honra de ministrar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho por essa casa e um respeito. E eu quero destacar algo aqui, de saudosa memória, pastor José Santos, que foi meu pastor antes do pastor Silas. O pastor Santos dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim, um ditado antigo, mas antigo deve saber: coruja que não gaba do toco, chumbo nela, né? Embora eu seja uma pessoa que fale pouco, mas eu sou uma pessoa que reparo muito. E sabe uma coisa extraordinária? Toda vez que eu venho aqui a essa igreja, eu percebo como essa igreja está melhor espiritualmente e melhor também na estrutura. Toda vez que eu venho aqui, eu percebo essa igreja melhor em todos os aspectos. Olha, com todo respeito, mas eu não encontrei outra forma de dizer isso, mas eu vou dizer com todo carinho. Quando você entra, né, eu cresci na Penha, ali na Vila Cruzeiro. E quando você entra aqui na comunidade aqui do Castro, você não consegue imaginar que você vai ter uma igreja de tanta excelência. Você poderia, isso é a boa mão de Deus, mas isso também passa pela liderança que Deus colocou aqui. Eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida do pastor Marco Aurélio, pastora Edna, que com esses obreiros fazem um trabalho. A Deus seja a honra, agora. Não, aplaude mais forte aí. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Isso também passa por você, tua generosidade, tua participação. Está construindo um trabalho de excelência para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Deus seja louvado. Bom, Isaías 9 você encontrou? Antes de eu ler o texto aqui, lá na saída você vai encontrar meus livros. Tem dois. Tem esse aqui, Zaqueu, um livraço. É o meu mais novo livro. Esse livro me chama a atenção pela maneira como Zaqueu vai até Jesus. Quando você pega os 4 evangelhos, as pessoas vão atrás de Jesus porque elas estão precisando de alguma coisa. Um porque estão doentes, outro porque tem um parente endemoniado, outro porque está precisando de alguma coisa. Mas Zaqueu é a pessoa que vai atrás de Jesus porque ele não está doente, tem ninguém endemoniado, está precisando de nada, ele era rico. Por que ele foi atrás de Jesus? Porque ele queria vê-lo. Só queria conhecer. E porque ele vai atrás de Jesus por causa de quem Jesus é e não por causa do que Jesus podia fazer, Jesus tem uma reação diferente para ele. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É como se Jesus dissesse: os outros querem que eu vá na casa deles, mas na tua sou eu que quero ir. Imagina o Deus do universo olhando para você e dizendo: vou passar o fim de semana lá na tua casa. Eu bateria uma selfie e botaria a legenda: eu e o mestre, o invejoso passa mal. E esse aqui, manifestar da fé. Quantos estão esperando um milagre em Deus? Às vezes você pensa que está esperando em Deus, quando na verdade Deus é que está esperando em você. E esse livro ajuda você a ter atitude de fé que vão liberar o milagre sobre a tua vida. Amém? Cada livro custa 30, os 2 custam 50. Você pode passar lá crédito, débito, Pix, PicPay, criptomoeda, cartão de membro, cartão de ônibus, tudo está passando lá. Tá ok? Rio Card está passando também lá. Lá no Rio tem um Jaé. Ok? Bom, Isaías, capítulo de número 9, Isaías 9, diz assim:
Eu vou ler na versão que está na tela, deve estar aparecendo aqui para você também, porque eu estou com a minha Bíblia aqui na NVI, eu quero ler na Almeida, eu gosto mais desse texto na Almeida. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos, ou noutra versão está, ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Repita comigo: Galileia das nações. Noutra versão pode estar escrito Galileia dos gentios. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. 3. Tu multiplicaste a nação a alegria, lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se reparte os despojos. 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Em outra versão, que é a que eu mais gosto, como na Almeida Revista e Corrigida, ou atualizada, está escrito assim: porque tu quebraste o jugo do seu ombro, a vara e o cetro do seu opressor. Verso de número 6, vamos para o 6 direto agora. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome maravilhoso, aleluia. Sente aí por gente. Não. Se é para aplaudir a Jesus, aplaude com vontade, vai. Aleluia. Sente aí por gentileza. Olha para esse crente que está do teu lado e diga assim: se você continuar aplaudindo como da primeira vez que você aplaudiu, você vai pagar meu lanche no final do culto. E o livro também. Queridos, assim como todo texto bíblico, esse texto se direciona a todas as pessoas de todos os lugares e em todas as épocas. Entretanto, para melhor extrairmos a sua mensagem, o seu conteúdo, o que Deus quer tratar, faz-se necessário entender quem disse, para quem é que foi dito e por que disse. É um exercício simples e básico para entendermos melhor o que Deus quer tratar conosco aqui através dessa palavra. Primeiro, quem disse? Obviamente, o Espírito Santo. É Deus que está falando nesse texto através do profeta Isaías. O Espírito Santo está falando através da boca do Isaías, do grande profeta Isaías. Para quem? A pergunta-chave aqui, para mim, para não entendermos, é: para quem que o Espírito Santo está direcionando essa palavra? Para quem que Deus está direcionando esta mensagem? Bom, está bem claro, está no verso de número 1 ainda. Está escrito assim, ó: a Galileia do gentio. Ele diz assim: terra de Zebulon, terra de Naphtali, 2 das 12 tribos de Israel. Além do mar, caminho além do mar. Aí ele vai ser específico, ele vai dizer assim, ó: a Galileia dos gentios. Então, achamos, Deus está direcionando uma palavra para o povo da Galileia, para o povo de Israel, mas especificamente para o povo de Israel que habitava na Galileia, para o povo que pertencia às tribos de Zebulon e Naphtali em geral. E qual é a questão que está sendo tratada aqui? Então vamos lá. Israel se dividia em 3 grandes regiões. Ao sul estava uma região conhecida como Judeia.
Ao meio estava uma região conhecida como Samaria, e ao norte estava a região conhecida como Galiléia, que é essa do qual trata o texto. Essa região da Galiléia, que estava ao extremo norte de Israel, foi uma região muito sofrida, oprimida, maltratada. Foi uma região que sofreu muito em vários aspectos. Essa região da Galiléia sofreu em vários aspectos, e vamos aqui alguns deles. Primeiro, a Galiléia sofreu por causa das guerras. Sofreu no assunto militar, a Galiléia sofreu muitíssimo. Guerra, destruição. Veja, depois do período áureo de Davi e Salomão, após a divisão do reino de Israel em reino norte e reino sul, no período de Roboão, depois desse período, os maiores inimigos de Israel, eles não ficam mais ao sul. Já não são mais os filisteus, já não são mais os amonitas, moabitas. Conforme o tempo vai passando, os maiores inimigos de Israel se concentram ao norte. Vão ser os sírios, depois os assírios e, por fim, os babilônios. E quando esses povos atacavam a nação de Israel, como a Galiléia era a fronteira norte, obrigatoriamente eles passavam pela Galiléia. E quando eles passavam pela Galiléia, eles deixavam um rastro de morte, destruição, miséria, violência, homicídio, estupros, tudo que é tipo de crueldade, maldade acontecia naquela região. Só para você ter uma ideia, como a Galiléia sofreu por causa das guerras, quando você pega a Bíblia em 2 Reis, capítulo 8, verso 11, 12, por ali, você vai ver que Eliseu, quando ele vai ungir a Azael, rei da Síria, ele olha bem para Azael e fixa o olho em Azael. E Azael não entende, fica constrangido. Por que ele está olhando assim? E aí, quando ele está olhando fixamente para Azael, sabe o que vai acontecer? Eliseu diz assim: porque eu sei a maldade que você vai fazer com o meu povo. Você vai fender as mulheres pelo meio, você vai matar os seus jovens, você vai realizar atrocidades, tamanha maldade perpetrado pelos sírios que a Galiléia sofria. Segundo exemplo que eu posso citar para você, como a Galiléia sofreu no aspecto militar, quando você pega a Bíblia em 1 Reis, capítulo 15, verso de número 20, você vai ver que a primeira região de Israel a ser levado para o cativeiro pelos assírios, no reinado de Ben-Hadad, é a Galiléia. E os assírios eram maus, eram cruéis, eram violentos, eram povos terríveis. Quer ver um exemplo do que eu estou falando com você? Deus mandou Jonas pregar. E Deus mandou Jonas pregar onde? Qual é o nome da cidade que Deus mandou Jonas pregar? Nínive, muito bem. Jonas foi para Nínive? Não. Ele foge, ele tenta ir para Tarsis. Aí você conhece a história, no meio do caminho, Deus intervém, cria uma situação e Jonas vai pregar em Nínive. Só que Jonas foi pregar contrariado. Alguém já foi fazer algo contrariado? Jonas foi pregar contrariado. E ele prega, olha, preste atenção num detalhe. Jonas prega. Quando Jonas prega, toda a cidade de Nínive se converte. Mais de 100 mil pessoas se arrependem. Uau! Você sabe que a maior pregação da Bíblia, que em maior número de conversão, ela não está no Novo Testamento, está no Antigo, é de Jonas. Jonas prega, a cidade inteira se converte. Irmão, se você pregar 10 pessoas serem salvas, você fica feliz? Se 100 ficarem salvos, você fica feliz? Eu vejo aí os eventos, a galera bota aqui tantas almas para Jesus. Agora imagine Jonas, a cidade inteira. Mas sabe qual é a reação de Jonas? Ele fica chateado. Você já viu isso? Alguém prega, todo mundo que ouviu se converte. Não, maior taxa de aproveitamento da história. 100% da audiência se converteu. Todo mundo se converte. O que Jonas faz? Ele deita chateado e depois ele pede a morte. Aí Deus vai falar com Jonas: Jonas, é razoável aí essa tua tristeza? Por que você está assim? Aí ele vai dizer para Deus uma coisa que vai fazer você entender um pouco. Ele diz assim: não foi isso que eu disse na minha terra e por isso que eu não queria pregar? Porque eu sabia que eu iria pregar
eles iriam se converter. Irmão, o cara era tão bom que ele sabia, se eu pregar, eles se convertem. Eu vou pregar, eles vão se converter, e o Senhor é misericordioso e vai perdoá-los. Mas peraí, mas você não prega para a pessoa se arrepender? E por que Jonas não queria? Bom, porque Nínive, mais à frente, é a capital do Império Assírio. E os assírios eram maus, terríveis, cruéis. Sabe uma prática dos assírios? Eles empalavam a pessoa viva. Sabe o que é empalar? Enfiar algo contundente por baixo, sair pela boca e deixar a pessoa pendurada. Eles esfolavam. E isso tem registros históricos, vários. Os assírios eram terríveis. Então, eles faziam maldade com o povo de Israel. Então, na cabeça de Jonas, o que ele estava dizendo para Deus é: eu queria que esses miseráveis fossem todos para o inferno. Eu não queria pregar e eles se converterem. Eu não queria pregar e eles se arrependerem. Eu queria não pregar para o Senhor destruí-los. Tamanho é a maldade que a Galileia sofreu nas guerras. Segundo aspecto que a Galileia sofreu, é que a Galileia sofreu no seu aspecto social. Hoje a gente faz música sobre a Galileia, nós chamamos um ou outro de Galileu, mas é bem verdade que num dado período bíblico, ser da Galileia não era coisa boa, não. Ser da Galileia era ser considerado gentinha, povinho, zero à esquerda, Zé Minhoca, Zé Ninguém, amigo do seu coisa nenhuma. Era ser da Galileia. Você deve achar que eu estou exagerando. Eu não estou, não. Quando você pega a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 9, quando Salomão, ele constrói o templo, ele tem a ajuda de Irão, rei de Tiro. E ele vai dar como pagamento a Irão, dentre muitas coisas que ele pagou a Irão, ele dá para Irão 20 cidades da Galileia. E quando ele dá para Irão 20 cidades da Galileia, Irão vai ver. E quando Irão vai ver, depois lê o texto com calma, Irão chama as cidades de terra de Cabul, terra árida, terra seca, terra sem valor. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui não presta para nada. Quer ver um outro fato interessante? João capítulo 7, verso 52. Os fariseus, junto com os líderes religiosos, estão discutindo acerca de Jesus. E Nicodemos entra para defender. E quando ele entra para defender, eles dizem a seguinte coisa acerca de Jesus. João 7, verso 52. Olha o que eles dizem. Depois você lê isso com calma. Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Olha o que eles dizem. Da Galileia não vem ninguém especial. Da Galileia não vem profeta. Da Galileia não sai homem de Deus. Da Galileia não tem ninguém nobre. Examine e verás, da Galileia não se levanta profeta. Ele não pode ser o Cristo. Porque de onde ele vem, de lá não vem ninguém importante. De lá não vem ninguém especial. De lá não sai ninguém extraordinário. Ninguém lá é diferenciado. Ninguém lá é fora da curva. Sabe o que é Galileia? Morro da Taubinha. Só tem prego. Agora escuta isso, irmão. Escuta isso. Terceiro aspecto que a Galileia sofreu. Terceiro aspecto que a Galileia sofreu no aspecto espiritual. Olha o texto comigo, olha o texto. A Galileia sofreu no aspecto espiritual. Verso de número 2 diz assim, ó. O povo que andava em trevas. Uau! E os que habitavam na região da sombra da morte. Oh, quem quer comprar uma casa? Quem quer comprar casa? Ninguém quer receber. Quem recebe? Recebe? Ok. Jesus vai te dar uma casa na rua das trevas. Na parte da sombra da morte. Ninguém quer, né? Pois bem, é assim que a Galileia é descrita. O povo que andava em trevas, que habitava na região da sombra da morte. Quando a Bíblia fala isso, o que o Espírito Santo está revelando aqui a Isaías é o panorama espiritual da Galileia. A Galileia era um lugar influenciado por demônios. A Galileia era um lugar debaixo de opressão demoníaca. Eu não sei você, mas eu já fui em lugares que você só de pisar assim, já fui visitar a casa de alguém, fazer uma visita pastoral, e aí só de você pisar, irmão, tu fala assim, opa, o sem pele está por aqui. Eu não é? Quem já sentiu isso? Você entra, irmão, você sente um ambiente pesado.
Você fala, não, tem alguma coisa errada aqui. Era Galileia. O povo que habitava entre elas. Quer ver um exemplo para você? Quando você vai para o Novo Testamento, as maiores frequências de possessão demoníaca estão na Galileia. É da Galileia que Jesus expulsa um demônio do jovem lunático. O demônio perturbava ele desde criança e jogava ele no fogo, na água, que o pai vai pedir para Jesus expulsar. E o pai pergunta a Jesus, desde quando sucede isso? Ele diz, desde criança. É na Galileia que Jesus também liberta uma mulher que há 18 anos andava encurvada e tinha nela um espírito de enfermidade. Então a Galileia era um lugar comum de operação demoníaca. Agora olha aqui detalhe, em quarto lugar, em que a Galileia sofreu? O próprio Deus desprezou a Galileia por causa do pecado do povo. O texto diz assim, ó, ele desprezou, dependendo da versão, envileceu. O próprio Deus desprezou, o próprio Deus envileceu, o próprio Deus humilhou aquela região por causa do pecado do povo, da desobediência do povo, da apostasia do povo. A Galileia era um lugar terrível. Entretanto, você viu como é que o texto começa? O texto começa assim, mas, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. O que Isaías está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ei, até aqui tem sido a história da Galileia, mas Deus fará algo que vai mudar a história desse lugar para sempre. Esse lugar tem sido conhecido pela violência, pela guerra, pela opressão, mas Deus vai fazer algo que a história da Galileia nunca mais será a mesma. O que é, Isaías, que Deus vai fazer? Agora olha o detalhe, Deus vai enviar alguém. E quando esse alguém chegar, a história do lugar nunca mais será a mesma. Quem é que Deus vai mandar, Isaías? Deus vai mandar um rei? Não, ele é mais do que rei. Quem é que Deus vai mandar? Deus vai mandar um profeta? Não, ele é mais do que o profeta, ele é a palavra encarnada. Quem é que Deus vai mandar? Deus vai mandar um menino. Mas espera aí, como é que um menino vai mudar a história de uma região inteira? É porque esse menino é o próprio Emanuel, Deus conosco. Esse menino é tão diferente, tão especial, que o nome dele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele está falando do Messias, ele está falando do Cristo. Ele está dizendo, quando o Espírito Santo enviar Jesus, ele vai morar na Galileia. E quando ele habitar na Galileia, ele vai mudar a história da Galileia. Porque onde Jesus chega, tudo muda. Onde Jesus chega, tudo se transforma. Onde Jesus chega, tudo se faz novo. Alguém pode bem dizer o Deus que fez os céus e a terra? Eu quero extrair dessa palavra aqui algumas palavras. O meu desejo é que elas sejam proféticas para você. O meu desejo é que elas sejam tocantes e marcantes para a sua vida. E você pega, recebe, diz para mim, eu tomo posse. Primeira verdade que está aqui nesse texto é que o sofrimento e a angústia tem um tempo para acabar. Oh. O texto diz assim, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ei, a luta não dura para sempre. A prova não dura para sempre. O vento não sobra para sempre. Vai chegar um tempo de refrigério para você. Vai chegar um tempo de mudança para você. Vai chegar um tempo de transformação para você. Vai chegar um tempo de exaltação para você. Salmo 30, verso 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Cantares 2, verso 12 diz, o tempo de cantar chegou. Está chegando a hora de você cantar. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz,
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Está chegando um tempo diferenciado para você, está chegando um tempo de avivamento para você, está chegando um tempo de manifestação de Deus na tua vida. O sofrimento e a angústia tem um tempo para acabar. Segunda verdade que esse texto aqui me ensina, sabe o que é? Seus últimos dias serão melhores do que os primeiros. Pode parecer jargão de pregador querendo te emocionar, mas olha o texto. No passado, ele desprezou. Aí a continuação do texto. Mas no futuro, tornará glorioso. Eu gosto de uma outra versão que diz assim: no futuro a enobreceu. Tem um futuro de nobreza para você. Tem um futuro de exaltação para você. Por quê, pastor? Porque o padrão de Deus não é decrescente, o padrão de Deus é ascendente e crescente. Deus não trabalha numa linha onde cada vez vai ficando pior. Quem trabalha assim é o ser humano. Deus trabalha numa linha onde cada vez vai ficando melhor, cada vez vai sendo mais exaltado, cada vez vai atingindo níveis melhores de exaltação da ação de Deus na tua vida. Eu tenho uma palavra para liberar para você. Você ainda não viu nada do que Deus ainda tem para fazer na tua vida, você ainda não viu nada do que Deus ainda tem para realizar, você ainda não viu nada que o Espírito tem para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu estou orando a Deus, apesar de alguns anos pregando, caminhando, buscando, eu ainda estou clamando, porque eu ainda espero ver Deus fazer aquilo que meus olhos nunca viram, experimentar Deus de uma forma que eu nunca experimentei, sentir Deus de uma forma que eu nunca senti, ser usado por Deus de uma forma que eu ainda nunca fui. Eu ainda quero ver céu aberto sobre a minha cabeça, porque Deus tem mais para derramar, Deus tem mais para fazer, Deus tem mais para distribuir. Deus tem mais para distribuir. Deus tem mais para distribuir. Deixa eu dizer algo para você. Você não pode se acostumar com pouco quando você tem um Deus que é dono de tudo. Eu não posso vir me acostumar a vir à casa de Deus. Tá bom, eu vim para o culto, ok. 3 opções: ficar em casa, ruim. Vim para o culto, bom. Vim para o culto com expectativa, excelente. Eu não quero apenas vir, eu quero vir com a expectativa para adorar aquele que fez os céus e a terra. Eu estou na presença de um Deus grande. Alguém está aqui comigo nisso aqui? Eu estou na presença de um Deus vivo. Eu estou na presença daquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Eu estou na presença daquele que conta as estrelas pelo nome e elas se comparecem diante dele. Eu estou na presença daquele que as águas do oceano cabem na concha da sua mão, que aqui a nuvem são a poeira dos seus pés. Ele mede os céus a palmo. Os céus ele desenrola como um cordeiro. Esse é o Deus que nós estamos na presença. Seus últimos dias serão melhores do que os primeiros. Deus vai te surpreender se você continuar buscando. Deus vai te surpreender, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua família, Deus vai fazer coisas poderosas, Deus vai te levar para um nível maior. Deus é um Deus de coisas poderosas. Talvez na sua vida não seja na mesma área que Deus está fazendo na minha, vai fazer em áreas diferentes. Mas sabe, de vez em quando me maravilho, quando
Eu me encontro pregando em lugares que em toda a minha história eu estive sentado. Ou quando vou lá e vou pregar, vou cantar, e quem é que vai estar? Fulano, Beltrano, Ciclano. Eu falo, cara, eu passei minha vida ouvindo aquela pessoa. Por quê? Porque Deus ainda não terminou. Terceira palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida. Terceira palavra profética é: passe o tempo que tiver que passar. O que Deus disse acontecerá. Eu vou repetir mais uma vez. Passe o tempo que tiver que passar. O que Deus disse acontecerá. Olha aqui para mim, dobra a sua atenção. Quando Isaías libera essa palavra, o maior inimigo da nação era o Império Assírio. Isaías profetiza aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Ele profetiza, a história da Galileia vai mudar. Só que cai o Império Assírio. Essa região da Galileia fica no domínio dos babilônios. Cai o Império Babilônico, essa região fica no domínio dos medo-persas. Nada mudou. Sai o Império Medo-Persa, surge o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. Nada muda. Eles continuam oprimidos, continuam dominados. O Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande se divide em 4, e essa região fica no domínio de um dos seus generais, o Seleucida. Então, toda essa região está no domínio dos Seleucidas. Passa-se os anos. Roma domina. E essa região está no domínio de Roma. Uau! Deus disse. Nada aconteceu. Deus falou. Está tudo do mesmo jeito. Se o pessoal da mídia puder colocar, vai ficar melhor. Mateus 4, verso de número 12. Coloca para mim, por favor. Mateus 4, verso de número 12. Oh, obrigado. Por isso eu amo a Bíblia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a... Verso 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Confarnaum, cidade marítima nos confins de... Você leu Zebulão e Naftali lá comigo? Vamos continuar. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Deixa eu aplicar isso aqui na sua vida, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Jesus precisa tomar uma decisão, e quando ele tem que tomar uma decisão, o Espírito Santo o lembra de que há 700 anos atrás, há 7 séculos atrás, o pai dele tinha liberado uma palavra. E a palavra era: quando você chegar na terra, você vai ter que morar um tempo na Galileia. Por quê? Porque o povo que estava sentado em trevas precisam ver a luz. E tu acha que foi à toa e de graça que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora escute isso aqui, Quanto tempo depois para a palavra se cumprir? 700 anos. Só para você entender a magnitude disso,
o Brasil só tem 500 e pouquinho de existência. Deus liberou uma palavra que tem quase 200 anos a mais do que o Brasil tem de existência. Uau! E ele não se Vou dizer de novo para você. Ele não se esqueceu. Vou perguntar a você aqui uma coisinha. Quanto tempo tem que Deus falou que ia fazer algo na tua vida? Se Deus não se esqueceu do que Ele falou há 700 anos, vai se esquecer do que Ele falou há 7 anos? Se Deus não se esqueceu do que Ele falou há 7 séculos, vai se esquecer do que Ele falou para você há 7 meses. Descansa. Quem disse é fiel. Quem prometeu é fiel. Quem disse que iria fazer, vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria, falaria, não confirmaria. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Paulo diz a Timóteo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra é fiel. Deus disse, vai acontecer. Deus disse, vai chegar. Deus disse, descansa o teu coração, porque quem prometeu é. Olha para quem está do teu lado e diz assim, fica tranquilo, porque toda promessa está baseada no caráter de quem prometeu, e quem falou é fiel. Quando tudo vai ruim para mim, eu só me lembro o que Deus disse. Ok, é o suficiente. Porque se foi Ele que disse, pouco importa as circunstâncias. Deus não tem compromisso com a circunstância, Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Me recordo, eu disse para você, eu fui criado na comunidade, eu tinha um irmão, fez besteira e ficou preso. Eu lembro que eu estava num culto. Deus usou uma pessoa para falar com a minha mãe. Estava dando liberdade aí. Um dia eu estou em casa de manhã, e bate na porta. Meu irmão tinha recebido condicional. Quando eu vi aquilo, eu só pude me lembrar de uma coisa: o Deus que tinha dado a palavra estava cumprindo com a sua palavra. Diga assim comigo, 3. Diga mais forte, 3 ferramentas do inimigo que Deus quebrará. Diga 3 ferramentas do inimigo que Deus quebrará. Primeiro, jugo. Segundo, vara. Terceiro, certo. Verso de número 4 diz que Deus quebrará o jugo, a vara e o cetro. O que é jugo? Quando os assírios levavam alguém para o exílio, eles botavam uma espécie de peso no pescoço. Já viu o boi antigamente, aquele negócio que bota no pescoço para ele arar a terra? Aquilo é um jugo. Mas era comum colocar jugos nos exilados. Botaram um no pescoço de Jeremias. Lembra quando Jeremias pregou simbolizando o cativeiro? Jugo no pescoço. E qual é a questão do jugo? É que o jugo faz com que quem está com o peso no pescoço não olhe para frente, nem para cima, só olhe para baixo. E quem caminha olhando para baixo só vive dos seus traumas, só vive das suas feridas, só vive dos seus arrependimentos, dos seus remorsos,
não consegue olhar para frente e projetar, não consegue olhar para frente e ter esperança, não consegue olhar para cima e ver livramento, só olha para baixo. Mas o texto diz que Deus quebrou o jugo. Chegou o tempo de você levantar a cabeça outra vez, voltar a sonhar de novo, voltar a projetar, voltar a ter esperança, voltar a ter expectativa na vida. Segundo, Deus quebrou a vara. Diga comigo, vara. Diga mais forte, vara. O que é a vara? Instrumento de aflição, instrumento para bater, instrumento para causar mal, dor, sofrimento. Só que às vezes, escute isso aqui é muito interessante. O inimigo sabe que ele não pode tocar em você. Não, ele sabe que ele não pode tocar em você. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. Mas ele é inteligente. Então muitas vezes ele procura tocar em pessoas que estão perto de você, que você ama. E quando aflige aquela pessoa, causa tristeza no teu coração. Quantas vezes a sua maior tristeza não tem sido consigo, mas tem sido com pessoas que você ama, mas que estão debaixo de opressão? A vara, ele feriu os ombros. Mas eu tenho uma notícia boa para você. É que o texto diz que a vara também seria quebrada. Mas o texto não para aí. Deus completa, diz assim: e o cetro do seu opressor. O que é cetro? Cetro é um objeto que revela o poder do rei. Só o rei usa cetro. Mas o texto diz assim: o cetro do seu opressor. Eu já mostrei para você que a Galileia era um lugar oprimido por demônios. Então, quando Deus também diz que vai quebrar o cetro do seu opressor, o que Deus está dizendo é: eu estou tirando o domínio do adversário. Eu estou quebrando a autoridade do inimigo. Eu estou desfazendo o governo dele. Recordo-me, pastor Marco Aurélio, na minha casa era uma casa muito problemática. A bebedeira reinava, vício. Não era a bebedeira da pessoa só beber. Não, alcoólatra. Um oprimido ali, o outro depressivo ali. Briga, confusão, desgaste, miséria. Eu lembro que a minha roupa parecia até maldição hereditária. Ia passando do mais velho para o mais novo. É sério, parecia maldição hereditária. Passando. Eu lembro que um dia minha mãe, eu entendi, ela guardou com carinho, ela achou uma bermuda que era minha. E falou: eu achei uma bermuda tua, vou dar para você dar para o seu filho, para o Anthony. Eu falei: eu vou atacar fogo nisso. Pense numa casa problemática, era minha. Mas um dia, um irmão meu se converteu. Eu tenho 11 irmãos. Tudo filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas somos 11. Éramos 15. Agora somos só 12. Só 12. São as 12 tribos de Orestes. E um irmão meu se converteu. Quando um irmão meu se converteu, então daqui a pouco o outro se converteu. Uma irmã se converteu. A bebida foi embora. Os vícios saíram, a miséria foi embora, porque a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A presença foi libertando, a presença foi transformando, um foi batizando, o outro foi casando, casa nova foi sendo comprada, até eu que estava perdido, Jesus me salvou, me libertou. Hoje sou um pregoeiro da palavra. Por quê? Porque quando um entrou no caminho, Deus diz: eu só precisava de uma brecha para mudar essa situação. Eu só precisava de um para mudar essa história. É aqui que você precisa entender. Por que o diabo te perturba e você fala: pastor, mas não entendo.
Só foi eu começar a caminhar, em vez das coisas melhorarem, elas ficaram pior. É lógico que algumas áreas vão ficar pior. Por quê? Porque o inimigo já entendeu que Deus não quer só você. Deus quer usar você para mudar toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua história, toda a tua descendência. Aí você diz assim, mas pastor, é difícil. É só eu e Deus. E você acha que você e Deus é pouca coisa? Não. Você não acredita que você acha que você e Deus é... Não, você e Deus é mais do que maioria, é covardia. Porque com ele está o braço de carne, contigo está o Senhor dos Exércitos. Mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Você e Deus é... Tanto que Paulo diz, se Deus é por nós... Sabe quem está com você? Aquele que diz assim, Deuteronômio 32, verso 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Quem está contigo é aquele que diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se braveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, 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 aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Olha para quem está do teu lado e diga, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Olha para ele e diz assim, é o nosso refúgio. O jugo é quebrado, a vara é quebrada, o cetro é quebrado. O jugo é quebrado, a vara é quebrada, o cetro é quebrado. O jugo é quebrado, a vara é quebrada, o cetro é quebrado. O jugo é quebrado, a vara é quebrada, o cetro quebrado. O jugo é quebrado, a vara é quebrada, o cetro quebrado. O jugo é quebrado, a vara é quebrada e o cetro quebrado. Meu Deus! O jugo é quebrado, a vara é quebrada e o cetro é quebrado. Alguém para glorificar, alguém para exaltar, alguém para jogar a mão lá em cima. Alguém para exaltar a Deus aqui essa noite. Senta glorificando ao Mestre. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, que vem de mim, diz o Senhor. Não há encantamento. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação.
Se botar teu nome na boca do sapo, o sapo morre, você continua vivo. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Deus de Jacó operando pelos seus filhos. Ele está na casa. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. Bendito seja o que vive e reina. Bendito seja o que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Bendito seja a brilhante estrela da manhã. Bendito seja o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Bendito seja o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Bendito seja o primeiro e o último. Bendito seja a razão da nossa existência. A luz do mundo, o pão da vida, a porta, o bom pastor. Sabe? Vou te fazer uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Onde? Não, fala alto. Onde? Belém. Belém da Judéia. Ou Belém Efrata. Belém. Você já viu alguém chamar Jesus de belemita? Não, né? Você já viu alguém chamar Jesus de efrateu? Também não. Jesus, o judeu? Também não. Mas por que você escuta chamá-lo de Nazareno? Galileu? Se ele não nasceu na Galileia. Você lembra que a Galileia era rejeitada, abandonada, esquecida? A Bíblia diz porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis para que nenhuma criatura se glorie diante dele. Aquele lugar que era abandonado, esquecido, rejeitado, Jesus escolheu aquele lugar para carregar o seu nome. Então todas as vezes que falavam de Jesus, tinham que falar da Galileia. E quando fala da Galileia, é obrigado a lembrar de Jesus. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Ele escolheu você para o nome dele ser glorificado através da sua vida. Todas as vezes que lembrarem dele, vão lembrar do que ele fez na sua vida. E toda vez que olharem para a tua vida, vão se lembrar de quem é ele. Alguém para receber isso aqui. Ele será conhecido através de você. Segunda pergunta é: você lembra do texto que eu acabei de citar para você? Agora também é covardia. Eu falei no início da mensagem. João 7,52. João 7,52. Os líderes religiosos estão discutindo. E aí, pastor Edson, eles estão discutindo. E aí Nicodemo vai defender Jesus. E aí eles dizem assim: examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Examine e verás que da Galileia não se levanta. Eles dizem: da Galileia não vem ninguém importante. Da Galileia não sai ninguém especial. E
Isso era tão forte que alguns lugares da Galiléia sofriam ainda mais preconceito. Por quê? Porque quando disseram para Natanael que era galileu, que Jesus era de Nazaré, o que ele disse? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Eles disseram, da Galiléia não se levanta profeta. Primeiro que eles estavam errados, porque eles se esqueceram de Jonas. Jonas era de Gat-Efé na Galiléia. Mas eles disseram, da Galiléia não vem ninguém especial, da Galiléia não vem ninguém importante. Só que Jesus precisa construir a sua igreja, edificar a sua igreja. E ele vai precisar de 12 apóstolos. De onde ele vai escolher os 12? Pedro, Galiléia. André, Galiléia. Tiago, Galiléia. João, Galiléia. Filipe, Galiléia. Tomé, Galiléia. Tadeu, Galiléia. Mateus, Galiléia. Tiago, filho de Alfeu, Galiléia. Simão Zelote, Galiléia. De onde não saía ninguém, saiu o time que mudou a história do planeta Terra. Saiu o time que mudou a história da Terra. De onde não saía ninguém, saiu quem mudou a história da civilização mundial. Jesus escolheu da Galiléia. Agora, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando o Espírito Santo desceu, eu não podia deixar passar batido. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, quantas pessoas tinham no cenáculo? Quantos tinham no cenáculo? Cerca de 120 pessoas, ok? E se eu disser para você que todas as 120 pessoas do cenáculo eram galileus? Coloca para mim Atos capítulo 2, versos 7 e 8, por favor. Atos 2, 7 e 8. Atos 2, 7 e 8. O Espírito desceu, criou aquele mover e todo mundo está preocupado. Como é que eles estão falando essa língua? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Os 120 que começou o maior avivamento da história, todos eram galileus. O avivamento vai começar. Ah, meu Deus, alguém pegou isso aqui? Alguém pegou isso aqui? O avivamento começa com os galileus. É da tua casa que Deus vai levantar, é da tua família, é você. Deus vai usar você. Tem avivamento para Galiléia. Tem quem recebe essa palavra aqui. O avivamento pode até ser em Jerusalém, mas começa com galileus. Não, vou repetir de novo para você. O avivamento pode até ser em Jerusalém, mas tem que começar com galileus. Eu não sei para onde Deus vai te levar. Pode ser que o avivamento seja em Paris, mas vai começar com você. Pode ser que o avivamento seja na faculdade, mas vai começar com você. É você que Deus vai usar. É você que o Espírito vai usar. Deixa eu terminar. A pergunta é simples. Quantos milagres Jesus fez? Resposta: incontáveis. João diz que se fosse escrito, os livros não caberiam no mundo. Porém, os 4 evangelhos registram cerca de 35 milagres que Jesus realizou. Registra esses 35. Ele fez muito mais, mas registrado tem esses 35.
Pergunta: onde Jesus fez a maior parte deles? Vou refrescar a tua memória. O primeiro milagre foi transformar água em vinho. Onde foi? Em Caná da Galileia. O último milagre foi fazer os discípulos pescarem 153 grandes peixes. Onde foi? Na Galileia. Onde foi que o discípulo pescaram a noite inteira e não pegou nada? E ele disse: volta lá que vocês vão pegar. E eles pegaram agora 2 barcos cheios de peixe. Na Galileia. Onde foi que os discípulos estavam no barco? Surgiu uma tempestade e eles ficaram com medo. E Jesus acordou e falou: acalma, aquieta-te vento. E eles se acalmaram. Na Galileia. Onde foi que Jesus andou sobre as águas e não afundou? Na Galileia. Onde foi que Pedro não tinha dinheiro para pagar o imposto? Ele disse: pega teu anzol, joga no mar, abre a boca do primeiro peixe, faz o saque na boca do peixe, paga o meu, paga o teu, estamos devendo nada. Onde foi? Na Galileia. Onde foi que 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão? Na Galileia. Onde foi de novo que 5 pães e 2 peixes alimentou outra multidão? Na Galileia. Onde foi que ele curou o paralítico que desceram pelo telhado? Na Galileia. Onde foi que ele curou 10 leprosos de uma vez? Na Galileia. Onde ele curou a mulher do fluxo de sangue? Na Galileia. Onde ele curou a filha, ressuscitou a filha de Jairo? Na Galileia. Onde ele liberou uma palavra e curou o servo do centurião? Na Galileia. Onde ele curou a mulher do fluxo de sangue? Na Galileia. Onde ele curou o homem da mão mirrada? Na Galileia. No lugar que não acontecia nada, no lugar de onde não via nada, foi de onde saiu milagre, 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 milagre. Oh meu Deus! Alguém para dizer: eu sou terra de milagre. Diga: eu sou terra de milagre. Dá um salto dessa cadeira e diz: eu sou terra de milagre. Dê o seu melhor aplauso a Deus aí. Yeah! Olha para esse crente que está do teu lado. Ele diz assim: ó, me trate melhor. Você não sabe o que Deus vai fazer da minha vida. Alguém pode exaltar o rei aqui? Alguém pode bendizer o rei aqui? Alguém pode declarar louvor que vive e reina para todos? Antes de devolver esse microfone ao pastor, minha voz já se foi. Eu preciso fazer uma oração. Eu não poderia pregar essa mensagem sem fazer uma oração por você que precisa de um milagre. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo faz é liberar milagres. E nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Eu não sei, talvez seu milagre seja a saúde, talvez seu milagre seja financeiro, talvez seja a libertação de alguém, eu não sei. Mas Ele pode fazer. Com a permissão do pastor. Você que precisa de um milagre, corre aqui na frente, por favor, quero orar com você. Aleluia. 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 Ele pode fazer. Não é nada difícil para Ele. Ele fez na Galileia. Ele vai fazer na tua vida também. Ele pode curar essa enfermidade. Ele pode trazer paz a essa tempestade.
Ele pode liberar essa causa na justiça. Ele pode te curar desse trauma. Ele pode restaurar a tua família. Ele pode te levantar financeiramente. E mais do que tudo, Ele pode se revelar a ti de uma forma poderosa. Oh, aleluia. Aleluia. Ele pode fazer você gerar um filho. Você pode ter tentado de tudo que é jeito, não conseguiu, mas Ele pode. Ele é o dom da vida. Ele fez os céus e a terra e tudo que neles há. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos aqui hoje na Betel, porque nós temos a certeza que tu podes fazer. Nós não estaríamos aqui se tu não pudesse. Nós não estaremos orando se o Senhor não tivesse a capacidade. Na verdade, o fato de estarmos aqui já mostra que tu é capaz, porque é a tua graça que nos traz até aqui. É o Senhor que tem transformado e mudado a nossa história. Oh Deus, toca nos teus filhos agora. Oh Pai, toca nas tuas filhas agora. Oh Deus, toca nessa casa, toca nessa família, liberta dos vícios. Pai, não há nada difícil para ti, não há nada impossível para ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, te rogamos, renova tuas filhas, teus filhos. Oh Deus, derrama mais do teu poder, da tua presença, da tua glória, para que todos vejam, saibam e compreendam que foi o Senhor que fez isto. Nós daremos glória ao teu nome, nós daremos louvor ao teu nome. Eles vão voltar e vão contar o testemunho. Eles vão contar e vão falar o que aconteceu na conferência do Espírito Santo. Deus, faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez. E nós daremos a ti glória. Nós daremos a ti a honra. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que crê, tem um brado, diz amém.